depressão é uma doença psiquiátrica caracterizada por sintomas como desânimo, tristeza constante, reclusão e pouca socialização. A jovem, que preferiu não se identificar, se sentia exatamente assim quando diagnosticou a doença. Parecia que nunca ia passar, sabe? Uma angústia, uma tristeza, que eu não sabia o que fazer. Não sabia se eu ficava dentro de casa ou se eu saía para poder, sei lá, para poder me desaparecer, alguma coisa assim. Porque é um sentimento, o coração fica apertado e, nossa, é muito ruim, principalmente no início. Parece que nunca vai passar. O quadro dela se agravou com o tempo. Até conseguir ajuda, ela precisou enfrentar alguns obstáculos. Um deles, a tentativa de suicídio. A relação entre as duas coisas é muito comum. A depressão e outras doenças psiquiátricas, como a esquizofrenia e o transtorno bipolar, por exemplo, aparecem como fatores relevantes para desencadear esse comportamento. Porque a pessoa chega num ponto de total desesperança, né, e vê a vida dela em ruína, que pode gerar um sofrimento tão intenso que ela vê na morte uma forma de escapar desse sofrimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 45 minutos um suicídio é registrado no Brasil. No mundo, esse tempo é reduzido para 45 segundos. 90% dos casos podem ser evitados se houver prevenção e ajuda. O problema é que o suicídio e as doenças psiquiátricas ainda são vistos como um assunto tabu. Tratados de forma velada pela sociedade, pouco se discute sobre o tema. Por isso, foi criada a campanha Setembro Amarelo, uma iniciativa que busca disseminar o assunto para reduzir as estatísticas. A partir do momento que o indivíduo procura o tratamento, a gente tem 90% de chance de impedir que esse ato ocorra. Porque o suicídio também ele é dividido em 3 fases, né? Que é a fase do planejamento, né? Ele tem a intenção, depois ele planeja e depois vem o ato. Então, se ele constrói essas 3 fases, quando tem a intersecção dessas 3 fases, é que a gente entra na fase mais perigosa. Um dos principais objetivos da campanha também é alertar a população para os sintomas que podem ser percebidos em pacientes com tendência ao suicídio. A gente fala que são os 3 Ds do suicídio: desespero, desamparo e desesperança. Você vendo um familiar numa situação dessa, um familiar se retraindo mais, perdendo peso, se sentindo mais isolado, ficando mais introspectivo, com alteração de sono, demonstrando uma tristeza muito grande, mais enclausurado, sem vontade de fazer as coisas, sem realizar os prazeres que exercia anteriormente, por um período que se prolongue, é fundamental que procure uma ajuda. A ideia do movimento é destacar a importância do conhecimento sobre o assunto, para saber identificar quando uma pessoa precisa de tratamento. Essa consciência é muito importante, não apenas para evitar o preconceito contra a doença, mas também para saber como estender a mão, já que a ajuda, muitas vezes, é o melhor remédio. A maior parte das vezes acaba que o indivíduo mesmo verbaliza essa intenção. E aí que é importante valorizar e não simplesmente falar que é frescura, que vai passar. Aí que é importante procurar o tratamento. Ajudar mesmo, conversar. Nossa, conversar foi meu melhor remédio. Minha mãe lá o tempo todo conversando comigo, me ajudando. Isso me ajudou muito mais do que os remédios mesmo.